Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora, convidando você para fazer parte da Ciranda do Bem. Faça a sua parte. Cuide de você. Primeiro, você sabe que você é o pilar de tudo que está à sua volta. Se você não cuida da sua saúde, não cuida da qualidade dos seus pensamentos, não cuida da qualidade da sua alimentação, não cuida do seu corpo físico, fazendo alguma atividade física, e também essa alimentação ser uma alimentação balanceada, e também nos relacionamentos, né? Se você cuida de você, você tem força para decidir qualquer coisa que você vai ter que decidir na sua vida, você vai ser mais assertivo quando você está equilibrado. Uma das coisas mais importantes no ser humano é a comunicação. Veja, desde que nós nascemos, nós não sabemos ainda falar, mas nós nos comunicamos. De que forma? Choramos. Já houve casos de pessoas dizerem que o bebê nasceu gargalhando. Veja, esse daí já nasceu de bom humor, coisa maravilhosa, né? Então, nós precisamos de observar a forma como nós nos comunicamos. Essa época é um aprendizado. Então, os primeiros anos da nossa vida, nós vamos aprendendo a nos comunicar através de gesto e expressão. Não é só a palavra, né? Tem um ditado que diz assim, que a palavra, ela te atinge, né? Mas o exemplo, a maneira como você faz tudo, arrasta você para seguir aquilo que você está fazendo. E existem muitas pessoas no mundo que buscam ajudar as pessoas que são tímidas, pessoas que querem se comunicar melhor. E olha, nós tivemos o advento da internet. Depois do advento da internet, é uma mudança de paradigma, né? Social, política, pessoal. Teve uma época que nós nos comunicávamos através do correio, mandava uma carta que demorava muitos dias, as coisas eram absurdas, né? Demorar, ai meu Deus, quando será que eu vou receber? A gente ficava esperando ali receber aquela carta. Depois veio o telegrama, depois o telex, o telefone. O telefone, nós tínhamos uma época, o telefone fixo, e nós tínhamos as telefonistas. Você ligava para a telefonista, então, você dava um número, ela fazia a ligação e passava para você. Veja quanto nós avançamos. Hoje a gente pega um celular, você fala com o outro lado do mundo. Só falta a gente sentir o cheiro agora, né? Nos lugares onde as pessoas estão, o perfume das pessoas. Uma coisa maravilhosa. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade muito grande de criar coisas novas, né? E pensar que cada um de nós é um milagre. Nós somos um milagre dos nossos pais. Nascemos aqui, estamos nos comunicando, estamos fazendo a diferença. Vamos escolher de forma propositiva fazer a diferença no mundo para que haja mais paz. E hoje eu vou... tem mais uma coisa para dizer para você. Você sabe qual o maior medo que o ser humano tem? É da morte. E depois da morte? De falar em público. Pode uma coisa dessa? Nós temos, grande parte da humanidade tem medo de falar em público. É um medo aterrorizante, mas para isso tem remédio. Tem pessoas que te ajudam a superar essa dificuldade e aprender a se expressar e ver que não é nenhum bicho-papão. Que você pode, sim, ser o que você é, pode ser visto, pode comunicar aquilo que você deseja para as pessoas em qualquer lugar do mundo. E nós hoje vamos conversar com uma pessoa que trabalha com comunicação. Ele é jovem, começou muito jovem também, foi radialista, fez tanta coisa e é um comunicador. E palestrante também, Fábio Atual. Que alegria te receber hoje no nosso programa. Satisfação é toda minha, mais uma vez, estarmos aqui, né, para poder conversar, falar com as pessoas e, de algum modo, ajudar, né, a cada um daqueles que estão nos assistindo. Isso. E como eu falei, né, as pessoas têm medo de falar em público. E você, como comunicador, você tem tido vários desafios, você trabalha com palestras, trabalha com pessoas dentro de empresa, porque a comunicação dentro de uma empresa é primordial. Como aquelas pessoas se comunicam? Com certeza todos se comunicam, mas tem que saber se comunicam da maneira correta. E o que você me diz dessa sua experiência?
Então, de fato, a comunicação ela está intrínseca em tudo, né? Você trouxe exemplos maravilhosos aí. E hoje nós nos comunicamos além do que é o óbvio, porque a gente se comunica não só pela palavra em si, mas pelas atitudes que nós tomamos e muitas vezes nós somos julgados pela forma em que nós estamos nos posicionando em algum determinado local, lugar. E nas empresas não é diferente. Então, as intenções, muitas vezes, elas são julgadas. E aí, não basta só falar, mas a gente está sendo observado o todo. Ah, será que aquilo foi um tom de ironia? Será que aquilo ali foi um tom de sarcasmo? Será que a pessoa realmente quis dizer aquilo para mim? Ou quando você vai gravar um vídeo, ou um áudio, por exemplo, ou escrever um texto no WhatsApp também. Então, tudo isso é comunicação e toda essa comunicação ela pode sofrer ruídos. E aí, quando sofre ruídos, acontece o pior, né? Que são as brigas, são as discussões acaloradas, né? São até as guerras, né? Por conta de algum tom que alguém diz algo, né? A gente está agora vivendo um momento de muitas guerras, né? Estamos vivendo agora no Oriente Médio, na Rússia, na Europa, enfim. E, às vezes, um tom parece mais ameaçador do que outro. Então, a comunicação nunca esteve tão em voga como está agora, né? É a necessidade, né? Nós vemos aí também, veja, as pessoas que são influencers, né? No Instagram. Como é importante que essas pessoas tenham um equilíbrio, porque se elas têm 1 milhão de seguidores, 2 milhões ou 10 milhões, elas vão influenciar aquelas pessoas. Elas impactam, né? Elas impactam. Se elas estão impactando de forma negativa ou positiva, vai depender de como elas estão lidando com isso. Por isso que é importante, como eu falei, né, que a gente busque o equilíbrio sempre, né? É porque assim, Maristela, a comunicação não é só de quem fala, mas é de quem recebe também. E aí, a tua preocupação, você emissor da mensagem, seja você gravando um vídeo, seja você mandando um áudio, escrevendo um texto, é se preocupar também para que o outro esteja recebendo aquela informação como você está querendo passar. Então, é importante demais que você tenha esse cuidado de saber se você se fez entendido. Entende? Porque se eu não tenho a certeza que a mensagem chegou como eu queria que chegasse para o outro, eu preciso tentar explicar de outras formas para que a pessoa compreenda exatamente o que é que eu estou querendo passar. Então, hoje há uma preocupação muito grande, as pessoas têm um medo, né, de gravar um vídeo, de falar em público, e o medo é uma coisa simples. Por exemplo, quando eu chego para falar sobre um vídeo, para gravar um vídeo, gravar um vídeo é mais simples do que falar em público. Por quê? Porque o vídeo, se você for detentor ou detentora da gravação, ou seja, se é você mesmo que está se gravando, pegando o seu celular e fazendo uma video selfie, certo? Não existe por que você não gravar. Não existe por que você ter medo. Sabe por quê? Porque o medo nada mais é do que uma reação do nosso cérebro ao perigo. E aí eu te faço uma pergunta. Qual é o perigo que tem você mesmo gravar um vídeo? Nenhum. Não existe nenhum perigo, porque você é detentora disso. Eu não digo uma outra pessoa te gravando sobre algo que você não quisesse que fosse talvez gravado. não domine, né? Ou numa live da qual você não tem o domínio, já está ali ao vivo. Mas um vídeo, existe um botão salvador. O botão delete. Isso. Se você não gostou do seu vídeo, você tem lá a possibilidade de apagar. E faz novamente. E grava novamente. Então, não tem por que a gente ter esse medo, porque o medo é de fato uma reação do nosso corpo, da nossa mente, desde os primórdios, né, ao perigo. Então, os elementos de perigo. Então, você já desfaz aí. Quando a gente já começa a mexer com isso aqui, tá, mas que é a mentalidade, o nosso poder de aprendizagem é gigantesco. Todos nós. Óbvio que umas pessoas têm mais facilidade do que outras para determinados temas, né? Ah, eu consigo mexer com química, outro com física, outro com matemática, né? Cada um tem uma aptidão maior para alguma área, uns para música. Só que todos nós, se não tivermos alguma limitação que impeça, de fato, você exercer aquela determinada atividade, todos nós temos a capacidade de aprender algo novo. E se comunicar é uma delas. As pessoas têm uma mania, têm uma mania de achar que, Maristela fala muito bem,
É dom. Menina, parabéns. Quando alguém me diz que é dom que eu tenho, é como se estivesse jogando no lixo todo o aprendizado que eu tive, porque eu sou uma pessoa que sempre fui muito tímida. Nos bastidores as pessoas sabem que, tipo, quando me encontram na rua, eu sou mais acanhado, sou mais na minha, mas eu faço o que precisa ser feito na hora em que eu tenho uma proposta de algo. Então, se eu tenho que me comunicar com a Maristela, eu vou ligar aqui o modo comunicador e vou me comunicar com você. É como você diz, né? Tem que vencer e superar o desconforto. E se perguntar por que esse desconforto? É uma bobagem. Quando você conversa, na realidade, você tem que ter um diálogo interno, né? Quando você vai trabalhar falando em público. Porque, na realidade, você está falando aquilo, você tem que fazer algo que você domine, né? Se você não dominar, você vai acabar falando bobagem. Sim. Então, aí realmente você se expõe. Mas expor algo que você conhece, que você vive, não tem motivo nenhum para você não dividir, não compartilhar, porque a vida é compartilhamento, né? Marcela, desculpa, mas é muito prático. Só para elencar 3 pontos. O medo, como eu já disse, você vence ele porque não tem um motivo realmente real, é só imaginário da nossa mente que cria. De um gatinho vira um leão, né? Então é muito mais. A vergonha, ela está atrelada intrinsecamente a uma coisa: eu me sentir defeituoso e ficar ligando para a opinião alheia. Aí, será que a Maristela vai achar que eu sou bobo demais gravando esse vídeo? O que será que ela vai achar? O meu concorrente, o que ele vai achar de mim? Vão rir de mim. Então, a vergonha, ela está ligada ao fato do pensar no que o outro vai pensar a meu respeito. E aí eu te digo, se não, mesmo que pagasse as suas contas, eu sempre brinco dizendo, se não paga as suas contas, não tem por que você ligar para a opinião alheia, mas mesmo que se pagasse, você é dono da tua vida. Você tem que assumir essa realidade. Você, eu preciso gravar, vou gravar. E o desconforto, ele vem pelo quê? Pela inabilidade. Ou seja, eu preciso, de fato, aprender a mexer melhor no celular, a dominar isso aqui, entender como é que ele funciona, como é que eu seguro e como é que vem isso com treino. O desconforto, a gente vence com treino. O treino, ele nos ajuda. A vergonha vem com eu mexer com a minha mente de entender que eu não preciso ligar para a opinião alheia, porque ela não vai regir a minha vida. E o medo é aquela questão que eu já falei, de não dar dimensão para um gatinho acreditando que ele é um leão. Você fala, né, do outro, como o outro te vê, como o outro ouve. Porque tem uma coisa que você quer comunicar, mas tem que saber se o outro consegue ouvir aquilo que você quer comunicar, como você falou. Mas nós temos que entender também que no mundo da diversidade você não vai agradar a todos. Então, se você não agrada a todos, só porque você ouviu uma opinião que não foi favorável ao seu sonho, aquilo que você realizar, você não deve cruzar os seus braços. É aí que você vai ver o que é que eu tenho que fazer para ser melhor ainda. E vá, como o nosso querido Fábio atual falou, se capacite, busque. E tem também outras ferramentas, né? Nós temos a ferramenta da PNL, que também ajuda, né? Comportamento, porque você se comunica com a voz, você se comunica com o corpo, você se comunica com o olhar, até um silêncio fala. O silêncio fala e muito. O silêncio fala, na verdade, existem várias formas de se comunicar, né? Então, hoje, uma empresa pode se comunicar pelo cheiro. Uma pessoa pode se comunicar pelo cheiro. Você até brincou no início falando sobre ainda não estamos podendo falar pelo celular e sentir o cheiro. Mas já temos alguns avanços no sentido neural. Daqui a pouco você não vai precisar mais ligar nos botões as coisas, porque tem um dispositivo que, eu não vou dizer acertar qual é a empresa, eu acredito que é a do Elon Musk, que está fazendo testes para que você coloque um dispositivo aqui, ligadinho aqui no seu e aí frontal, e você só pensou, ele já aciona. Pensou, você já aciona. Então, assim, do jeito que está caminhando a tecnologia, né, os avanços da ciência, logo em breve até o cheiro pelo telefone a gente vai sentir. E isso nos lembra a inteligência artificial, que está evoluindo demais e que é preciso, sim, ser regrado, né, com valores de ética. E, assim,
E como a inteligência artificial tem também, de uma certa forma, tem nos ajudado muito, mas também tem prejudicado muitos jovens, porque estão fazendo universidade, precisa fazer um trabalho, joga ali, o IA faz, ele não se envolve. Na minha época, tenho um pouco mais de idade, a gente tinha aqui na biblioteca, né? Tinha a Barça para saber, né? A Barça era um livro imenso que tinha tudo sobre a história e também tudo sobre português, tudo aquilo que você teria que aprender, você tinha que fazer um estudo ali, passava tarde ou dias na biblioteca para poder fazer um trabalho. E isso instigava a nossa mente, né? Entenda só, veja só. Nesse aspecto, eu falo sobre inteligência artificial. As pessoas, o problema não está na ferramenta, o problema está nas pessoas, Exatamente. em como elas São usam os valores, as coisas. né? Veja só, ir até a biblioteca. Você ia para quê? Para buscar, ler o que está nos livros, interpretar e escrever com as suas palavras. O que você entendeu daquele trabalho. Você não ia copiar o que estava no livro. Sim. A mesma coisa deveria ser e deve ser hoje. As pessoas vão até a biblioteca que se chama inteligência artificial, busque as informações, aprenda e explique com as suas palavras. O problema está no copiar e colar. Infelizmente. Então está na maldade das pessoas e não na própria inteligência artificial. Porque entre aquele ditado, né? Entre o soro e o veneno, né? O que muda é pouca coisa. É claro. É a forma, a quantidade que você vai colocar, exatamente. Né? E essa questão de você ir à biblioteca e aprender, né? Eu lembro, o professor, ele sabia se a pessoa tinha copiado só o que ele viu ou então ele interpretou. E hoje, os professores não conseguem mais saber se foi uma inteligência artificial que fez ou não o trabalho. Não tem como você interpretar mais aquilo que o aluno fez. Se ele disse que fez, você tem que acreditar e pronto. E a menos que você faça uma prova oral, né? Sim, é o período de emburrecimento. Né? Exato, nós temos percebido isso. A mudança de paradigma, né, social, político, de comunicação, tudo. Particularmente, trabalhando, você sabe que pelo Maceió Voluntário, são 25 anos mais, trabalhando pela cultura de paz, sempre na esperança de trazer mais paz. É claro, eu vou trabalhar no estádio onde eu estou, vou trabalhar nas escolas, vamos levar o conceito, porque as pessoas precisam, comunicar, né? Sim. Eu ia comunicar que a paz era possível, a linguagem não violenta, que hoje existem muitos livros, isso a gente já falava há 25 anos atrás. Mas, de repente, eu não acreditava, eu sei, a gente acompanhava, tinham mais de 68 focos de guerra no mundo, mas eu não esperava que a guerra fosse acontecer novamente como está acontecendo. Sim, infelizmente. Eu esperava que essas 68 fossem minguando, mas infelizmente, e não são pessoas que não têm capacidade de pensar, né? Sim. São seres humanos que sabem que sua vida é finita, porque agir dessa forma, tornando a vida do outro com requintes de crueldade, porque a guerra traz os requintes de crueldade e da perversidade. Eu vejo pessoas, líderes, pelo mundo afora, não só no Brasil, se posicionando por A ou por B, mas, na verdade, a gente não deveria se posicionar nem por A nem por B numa guerra, e sim pela paz. Sim, valores tem que ter em qualquer coisa que você faça. Tal país está certo, tal país está errado. Estão em guerra, estão todos errados. Óbvio que tem oprimido e opressor. E também existe a mediação, a conciliação, hoje até na área da advocacia. E você, como comunicador, você é um mediador. Sim. Você é um conciliador. E você agora está criando conteúdo também, né? Me fala um pouco sobre além de fazer treinamento com empresários, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse novo momento seu. É um momento bem legal, bem interessante. Eu voltar ao Fábio, criador de conteúdo, né, com mais evidência. Eu resolvi me desafiar. Começou como um hobby
que eu resolvi me desafiar a aprender algo novo. Eu comprei um drone profissional e disse, vou aprender a usar isso. E usei isso como um exemplo para os meus alunos, minhas alunas, que colocam às vezes empecilho. Ah, eu não vou aprender a mexer no celular. Não, você já sabe, você já... Não, eu não nasci sabendo. Todos nós podemos aprender algo novo. Eu disse, não, eu vou comprar um drone para começar a fazer imagens aéreas e vou aprender e vou mostrar para vocês que é possível você fazer. E aí eu fiz um desafio para mim. Eu fui gravar um casamento com drone, mais 4 câmeras comuns e ainda fotografei. Ou seja, eu fiz aí a posição de 6 profissionais e eu fiz sozinho. Sem falsa modéstia, o resultado ficou muito bom. As imagens do casamento emocionaram. Foi um casamento em Santa Luzia do Norte, numa igreja que nunca tinha recebido um casamento, uma igreja aberta. Né? Tem ela desde 1900 e lá vai fumaça. Né? E ficou bem bacana. E aí daí eu comecei a gravar vários conteúdos com drone. E resolvi lançar agora um canal no YouTube, onde eu vou focar em mostrar imagens de regiões, de locais, por uma outra perspectiva, que é a perspectiva aérea. Então, mostrei o caminho de Moisés aí na Ponta Verde, né? E aí uma perspectiva. Isso é muito importante porque nós estávamos conversando aqui em off, né? Quando nós vemos uma foto, né? Uma foto artística, ou seja, é o olhar daquela pessoa, né? Você tem um olhar, então você está trazendo um novo olhar para aquele caminho. Eu gostaria de puxar agora um pouco algumas fotos e alguns vídeos seus para você falar um pouco sobre eles. Eu pedi aí para a produção colocar para a gente comentar um pouco sobre esse trabalho, né? Claro. Aí o nosso trabalho de palestras e treinamentos, né? O nosso treinamento Vídeos que Vendem, e aí foi uma palestra, se não me engano, para os colaboradores da Viva Saúde, né? Foi bem legal, é uma palestra bem interessante. Aí já é um trabalho de treinamento dentro de uma oficina mecânica, veja só, eles se preocuparam que é a Marinho Auto Center, eles se preocuparam em levar um treinamento nosso. Primeiro foi o domínio, medo e a vergonha de gravar vídeo, depois o Vídeos que Vendem, para ensinar os mecânicos e todos os colaboradores a entrarem nesse novo mundo, porque a comunicação não é ele só fazer o serviço dele, é mostrar o serviço dele. Aí foi um dos treinamentos que eu faço para os corretores de imóveis no CRECE, né, no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E até usar, né, aprender a usar a ética, né, dentro desse Aí trabalho. foi para os corretores de saúde da Apvida, né, me contrataram para fazer uma palestra para eles, lá falando sobre os stories, ensinando o pessoal, mostrando para eles como é que as redes sociais funcionam. Então, bem bacana esse pessoal. Aí foi em Porto Calvo, na cidade de Porto Calvo. Eu fiz um treinamento sobre como usar as redes sociais em datas comemorativas, né? Pelo Sebrae, que eu ministro muitas palestras e treinamentos pelo Sebrae também. Então, a gente desenvolveu esse treinamento. O ano passado, a gente viajou muitas cidades mesmo, junto com o Sebrae. Foi bem bacana esse trabalho de capacitar os pequenos e médios empreendedores, né, nas mais variadas regiões da nossa Alagoas, né? Aí tem uma frase, você vende contando com a sorte ou adota uma estratégia? Em tudo tem que ter estratégia, né? Você tem que ter... Só que na prática não é isso. Aonde você quer chegar, mas quais as ferramentas que você vai utilizar para chegar? Aí foi em Arapiraca, na cidade de Arapiraca. Também foi uma construtora que nos levou para ministrar o treinamento para construtores. Aí uma distribuidora. Aí já foi na cidade de Taquarana também, na Sala do Empreendedor. A gente fez um treinamento lá bem bacana também. Então, nós temos 102 municípios, né? Aí tem que ir em todos, né? Tem muitos ainda. Aí foi para muitos, mas tem muitos ainda. Tem muitos municípios para a gente fazer. Aí foi uma distribuidora lá de Arapiraca também, que a gente ministrou um treinamento de vendas para eles. Aí foi Arapiraca também, um treinamento para diversos empreendedores, microempreendedores, pelo Sebrae, aí na sede do Sebrae mesmo, lá em Arapiraca. Aí foi dentro de uma construtora aqui em Maceió, né? Pra você ver como, estou dizendo, as empresas estão cada vez mais querendo treinar seus colaboradores para que eles possam se exibir nos vídeos com responsabilidade. Sim. Não fazer de qualquer jeito, sem informação, sabe? Isso, e também é um aprendizado para a vida, né? Sim. Aí foi a plataforma, é uma construtora que tem aqui em Alagoas. A gente inclusive foi para dentro de obra e mostrou para eles como fazer, né, o treinamento. Foi bem legal, bem interessante mesmo esse trabalho que a gente fez, né, com eles. Aí junto com o Sebrae também. Agora nós vamos ver o vídeo, um dos vídeos que você fez. Sim.
Existem formas Bom, aí de o ver nosso mundo trabalho que eu só falei, quem né, voa bem legal. consegue mostrar. A gente está Como gravando registrar vídeos o com amor? drone, né? A Então gente a fez nossa isso empresa com Atual Ana 2 e Drones. Paulo de um E jeito aí o único. casamento que eu te Com falei, Tayane né? e Ali Diego, foram imagens de eternizamos casal, agora a o imagem, fim. né, do Porque casamento em alguns si, momentos né, merecem usando o ser drone. lembrados do Aí céu. imagem de um corredor Com lá em Andrei, Aracaju, ó, mostramos o esforço, o a Andrei, né, superação, o corredor. a corrida vista Então a gente por está 8 diversificando aí anos. para as empresas que eu te falei, né? A questão das imagens de localização, mostrando onde as empresas ficam, como elas ficam. É bem interessante esse trabalho que a gente está fazendo pela Atual 2 Drones, né? Que é uma diversificação da nossa empresa, que a gente tem a Atual 2 Comunicação e Eventos. E aí agora a gente lançou um braço que é a Atual 2 Drones, específica mesmo para imagens aéreas. Você tem tido algum trabalho social, tem feito? Olha, esse ano a gente ainda não fez trabalhos sociais. Na verdade, o casamento que a gente fez foi um trabalho... Uma doação. Foi uma doação, esse casamento que a gente fez. Tanto é que eu me arrisquei, digo no sentido de eu fazer o papel de 6 em um casamento, né? Operei 4 câmeras, pilotei o drone e fiz as fotografias do casamento. Você que Isso gosta, porque foi uma doação, uma eu não podia doação, levar. É claro. Eu vou fazer um desafio para você, eu acho que seria muito bom. Como você é um comunicador, você está aí no Instagram, eu acho que se você, como você fez esse casamento, você ir para um bairro mais simples, onde as pessoas fazem um casamento, às vezes não tem possibilidade de nada, o que você poderia oferecer? E você também ir filmando e mostrando isso, seria um trabalho social que você iria oferecer para a comunidade, pode ser um batizado, um casamento, porque essas pessoas não têm ninguém que se ocupe, né, delas. Seria uma forma de você mostrar o seu trabalho e também alegrar o coração e contribuir, né, para que essas pessoas acreditem mais ainda nas pessoas, né? Sim. Quando você doa. E isso é muito bom para você. Você sabe que as empresas, quando elas vão contratar alguém, muitas vezes a grande diferença entre duas pessoas que estão capacitadas, o fato de uma fazer trabalho voluntário, ajudar a comunidade, faz a diferença. Ao longo desses anos a gente sempre fez arrecadações para ajudar tanto pessoas em estado de vulnerabilidade, né, social, então palestras e treinamentos que a gente faz arrecadação mesmo de alimentação para poder fazer doação. Isso é muito importante. E não só aqui em Alagoas, tá? Eu fiz isso até em Foz do Iguaçu, só para você ter ideia. A gente já fez bastante essa questão de aliar as palestras a ter a arrecadação também. As pessoas pagam, mas também levam, ela tem um valor reduzido e leva para poder a gente fazer as doações em ONGs, né, que fazem organizações que necessitam, isso, né? Eu já fiz também treinamento, palestra para o pessoal do Manda Ver, que é uma organização aqui, para ajudá-los também, logo no comecinho deles aqui, que hoje eles não precisam mais do voluntariado, que eles já estão grandes, já têm verba, mas logo quando eles estavam começando, eles não tinha estrutura nenhuma. Eu fui lá para ajudar, incentivar, e até recentemente reencontrei um dos rapazes que foi impactado na nossa palestra e ele disse que mudou bastante para a vida dele. Ele entrou por esse mundo do audiovisual. O que eu acho interessante é isso, né? Quando nós fazemos um trabalho e encontra pessoas que passaram por aquilo que nós fazemos e essa pessoa diz assim, olha, mudou a minha vida, melhorei, tenho outra visão. Isso faz com que a gente se sinta pertencente e colaborador de pessoas, né? A gente colaborar com a vida dessas pessoas. Nós nunca sabemos o impacto que vai ter em todas as pessoas que nós já tocamos, mas algumas nos dão um retorno e aquilo aquece o nosso coração para a gente continuar, para não desistir. Eu sempre digo o seguinte, eu, Fábio, atual, eu nasci para ser significativo na vida das pessoas. Então, o meu trabalho, o que eu faço, ou os meus trabalhos ao longo do tempo que foi se moldando e modificando, eu sempre busquei ser significativo, gerar algum impacto. Se eu atingir pelo menos uma pessoa daqueles que estão lá me acompanhando, que eu veja que vai seguir, vai mudar, porque não depende só de quem está emitindo depende das pessoas quererem reagir. Exato. Né? A ação está no outro. Porque eu trabalho muito isso aqui.
a mentalidade das pessoas. Eu sempre digo para os empresários, inclusive, o primeiro trabalho que eu faço com eles, se eles tiverem possibilidade, né, de fazer, eu sempre digo, não vamos logo já para outro vídeo, não, vamos para o trabalho de mentalidade e comunicação poderosa, que é um treinamento que eu tenho, Sim. que eu vou mexer com a mente das pessoas, no sentido positivo da coisa, né, de fazer com que essas pessoas reajam, para elas entenderem que elas não precisam e não devem ter a vida de Maria, né, que é de repetição, sempre. padrão, fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito. E sim, que nós podemos mudar, porque nós somos seres mutáveis. Todos nós podemos mudar. A gente tem a capacidade de reagir, de ser diferente. Não usar aquele ditado do eu nasci, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, sempre foi assim, você é desse jeito para a vida toda. Não, nós podemos mudar. E podemos ser pessoas melhores. Podemos ser melhores. O programa Trilha Social, ele termina agora. Sim. Você tem 30 segundos para se despedir. Ó. Marcela, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Quem quiser me seguir nas redes sociais é muito fácil. Fábio Atual. Digitou Fábio Atual, você vai achar lá. E também tem o meu site, fabioatual.com. Então você consegue acessar lá e aí tem meus treinamentos, meus cursos, tem meu contato para você entrar em contato comigo e a gente trocar uma ideia. E aí você vai saber também dos meus outros projetos, enfim. E as ONGs também podem entrar em contato, que com certeza ele vai fazer de tudo para te atender. Tamo junto. Tá, tamo junto, viu? O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, volta a semana que vem e eu vou estar esperando você. Então, até lá.